Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tudo que nós mais queremos é encontrá-lo, Deus. Nós vivemos dias em que o mundo jaz no maligno. Nós não te encontramos nos noticiários da TV. Nós não te encontramos, Deus, quando olhamos para o trânsito caótico em que vivemos. Nós não te encontramos na internet. Senhor meu Deus, vivemos dias terríveis, em que pesa sobre a humanidade um vazio imenso. Mas nesta noite nós viemos aqui, Deus, e eu te peço que nos ajude a te encontrarmos. Eu te peço que nos ajude a termos uma vida de maneira a te encontrarmos. Que nada impeça o encontro, que nada impeça a nossa ligação ao Senhor em adoração, em espírito e em verdade. Amém. Quem nunca teve aquela sensação de que tudo que você faz não é suficiente para encontrar Deus? Quem nunca teve aquele vazio de se sentir tão pequeno, a ponto de pensar, como eu consigo encontrar Deus? Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é tão forte, eu sou tão pequeno, tão fraco, como que eu vou encontrar Deus? Essa questão permeia a história da humanidade. Obrigado, meu irmão. Essa temática é uma temática que perpassa os séculos. Os filósofos chamam esse esmagamento de excesso de Deus. Como que nós, sendo tão pequenos, vamos encontrar Deus? Onde Ele está? Se Ele é tão grande. Há poucos dias, há umas 3 semanas, eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu passei por isso. Eu vim aqui para a igreja orar, era umas 3 horas da tarde, no domingo. Fiquei aqui até umas 5:30 por aí. E quando eu dobrei os meus joelhos para orar, a sensação que eu tive é de que tudo que eu ia falar, Deus já sabia que eu ia falar. Então para que eu ia falar? Já teve isso. Era que o que eu ia falar para um Deus que sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu falar? Então eu senti um esmagamento, porque me deu vontade de ficar aqui quietinho e não falar nada. O que eu vou dizer? Se Deus sabe o que eu vou dizer antes de eu falar. E muito mais do que isso. O que vai adiantar eu falar? Que diferença eu vou fazer falando alguma coisa com Deus? Então melhor eu ficar quieto, não falar nada. E quem sou eu para saber o que falar diante de Deus? Que palavra eu vou usar? Sendo que Ele sabe tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra. 200 bilhões de galáxias, que cada dia os cientistas vão aumentando mais e mais e mais e mais e mais. 200 bilhões de galáxias e Deus, eu creio que Deus criou tudo isso. E eu venho aqui para a igreja, dobro os meus joelhos para falar com Ele. É muito grande. É muito poderoso. É muito forte. E eu senti esse esmagamento. Todas as minhas causas diante de Deus pareciam tão pequenas. Tudo que eu ia falar para Deus parecia tão simplório,
Você já passou por isso? Você já passou por isso de se sentir assim? Parece que Parece que você some diante da grandeza de Deus. E isso é bom, por um lado, porque você se sente como aquele menino que só quer o colo do pai. Não vou falar nada, não vou tentar fazer nada. Diante da grandeza dele eu me aquieto. Diante da grandeza dele eu me anulo e eu fico aqui quietinho. Porque não tenho o que dizer, porque se é verdade que o Deus que eu creio é tudo isso, então eu me senti esmagado. Mas eu estou diante de um texto que eu li para vocês que diz: buscai ao Senhor. Então eu estava ali onde o pastor Dori e a Paula estão, e aí eu vim para cá, fiquei aqui de joelho um pouco e deitei. Deitei aqui, fiquei parado. No que eu deitei, me veio aquela cochiladinha. Típico de quando você vai ter uma visão assim, sabe? Aí me veio aquela cochiladinha, e na hora que eu abri os meus olhos, eu senti sussurrando no meu ouvido, algo mais ou menos assim: Marcos, o sol é grande demais. O sol é poderoso demais. O sol está longe demais. Mas todo dia ele se apresenta para você como a brisa de sol que acaricia o teu rosto. É grande demais, é poderoso demais, está longe demais, mas é exatamente do teu tamanho. Ele está na distância que te dá luz, calor e vida. Você sabia que o Sol é equivalente a 4 quatrilhões, eu nem sei como é que escreve isso. 4 quatrilhões de bombas atômicas que mataram 140 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki. 4 quatrilhões de vezes. É poderoso demais. Só que se você sair do escuro do teu quarto, numa manhã, ele vai tocar no teu rosto, de maneira que você sinta vida pulsando em você. Se você tiver coragem de sair da caverna onde você vive, a grandeza dele, 4 quatrilhões de bombas atômicas, explodindo simultaneamente, chegam até você como o nascer do sol. É grande demais. É poderoso demais. Está longe demais. Mas é do seu tamanho. Exatamente. Um pouquinho mais perto e você vira torradinho. Um pouquinho mais longe você vira picolé. É grande demais. É poderoso demais. Quando amanhecer amanhã,
Quando o dia nascer amanhã, sabe o que estará acontecendo? 4 quatrilhões de bombas atômicas explodindo na sua face. Mas chega para você como aquela brisa de sol acariciando o teu rosto. Chega para a plantinha como a luz necessária para a fotossíntese. Você só precisa ter coragem de se levantar do teu quarto. Você só precisa ter coragem de sair da caverna. Talvez alguém diz para você, é grande demais, é poderoso demais, está longe demais. Mas é do teu tamanho. Você pode encontrar. Você amanhã, se tiver coragem de se levantar do teu quarto escuro, de sair da tua caverna escura, você vai encontrar 4 quatrilhões de bombas atômicas explodindo em algum lugar, acariciando o teu rosto e te dizendo: levanta, eu vou cuidar do teu dia. Eu vou dar luz para você andar. Eu vou dar energia para a terra viver. Tudo isso foi ministrado ao meu coração enquanto eu estava aqui. E nesse momento me veio essa palavra: busque ao Senhor, porque embora Ele seja grande demais, embora Ele seja poderoso demais, embora Ele esteja longe demais, Ele achou uma maneira de todo dia ser a brisa que acaricia o teu rosto e que traz vida para você. Nesta hora eu estava aqui prostrado, eu levantei e falei: eu vou sair dessa caverna, eu vou me levantar e vou buscar, porque embora Deus seja grande demais, poderoso demais, Ele encontrou uma maneira de ser do meu tamanho. Você está entendendo? Longe demais. Não vou falar quilometragem aqui que eu não me lembro. Eu pesquisei, mas já esqueci. Eu sei que se você quisesse andar no carro mais veloz que você tem, ou na nave espacial mais veloz que você tem, você teria de viver milhares de anos para chegar lá. Você não ia chegar. Eu sei que se você usar a nave espacial mais potente que tem, a tua vida toda teria que ser multiplicada e multiplicada, e você nunca chegaria. Está longe demais. É poderoso demais. Mas você não precisa chegar lá. Se você chegar lá, você vai ser fulminado. Ele chega até você com aquele solzinho gostoso no teu rosto. Você só precisa sair da caverna. Deus é grande demais, poderoso demais, mas Ele encontrou um jeito de ser achado. Deus só precisa que você saia da caverna, saia desse quarto escuro. É grande demais, está longe demais, é forte demais, mas se transforma na brisa da manhã que te aquece. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe o que é isso? Hoje, Deus está na distância exata. Deus está do tamanho exato. Deus está na hora exata. Você sabe o que é o fim dos tempos?
O fim dos tempos é quando Deus estará de um tamanho que você não suporta. Você será fulminado. Hoje dá para suportar. Porque não é só a distância, não é só o tamanho. Ele colocou um outro elemento para que nós possamos suportar e nós estamos destruindo. Existe um escudo, uma proteção na Terra que se chama camada de ozônio, dentre outros. Essa camada de ozônio filtra os raios destrutivos do sol para que ele chegue com uma brisa suave no teu rosto. Hoje, você pode encontrar Deus, olhar para Deus, porque Jesus filtra tudo aquilo de Deus que poderia nos destruir. Porque Deus é santo, Deus é justo e nós não somos. Nós não somos. Então a justiça de Deus é filtrada em Jesus. Quando você olha para o sol, tem dia que eu saio da minha casa e vou lá na lagoa só para ver o pôr do sol. Eu trabalho ali ao lado da lagoa. Tem dia que eu saio do serviço, a hora que o sol está se pondo, e antes de ir para casa eu paro lá, sento lá naquelas mesinhas, peço uma água de coco e fico olhando o pôr do sol. E quando eu olho o sol e eu consigo encará-lo, o Espírito Santo ministra no meu coração. Hoje você pode encontrar Deus, porque é possível achá-lo. A camada de ozônio está te protegendo. Ele está na distância exata, ele está no tempo exato. Então eu venho hoje te fazer um convite. Deus preparou tudo para que você possa encontrá-lo. No mesmo livro do profeta Isaías, acompanhe comigo, nós estamos no capítulo 55. Olha só o que diz o capítulo 57, versículo de número 15. Porque assim diz o alto e o sublime que habita, e cujo nome, num alto, habito num alto e santo lugar, mas também com quem? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Você pode encontrar Deus. Ele achou um jeito de você encontrá-lo. E esse jeito é através de Jesus. Ele está em um alto e sublime trono, mas ele também está aqui. Ele é grande demais, ele é poderoso demais. Ele é o criador das 200 bilhões de galáxias, mas ele achou um jeito de chegar até você, como a brisa da manhã que acaricia o teu rosto. É poderoso demais, ele está longe demais, mas ele está na distância exata que você pode encontrá-lo e sair vivo. O meu desafio para você nesta noite é que o busque. E eu quero te dar 3, já estou encerrando, 3 motivos para você buscar ao Senhor. Voltemos ao texto que li, Isaías capítulo de número 55. Vamos lá. O tema é buscar ao Senhor. Primeiro motivo. Todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, versículo 1 do capítulo 55, vinde agora, comprai e comei, vinde, adquiri vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. O primeiro elemento, a primeira razão, é que para buscar o Senhor,
você não precisa de dinheiro. Para buscar o Senhor, o convite está feito. Você quer, vinde a mim, e você não precisa de nada, você não precisa de dinheiro. Se você quer encontrar o Criador dos céus e da terra, você só precisa de desejar. Ele está disponível. Assim como o sol chegou para você hoje, Deus também chega. Ele está disponível, você não precisa de dinheiro. Isso não é bom? Isso não é uma boa notícia? Vinde a mim. Como é que está lá na versão aqui? Vamos lá, volta lá no versículo 1. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar. Comprar sem dinheiro e sem? Aleluia. Você pode se achegar a Deus sem dinheiro e sem preço. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Você precisa acreditar. Existem coisas que se compram sem dinheiro. Que mundinho é esse nosso? Que tudo que a gente compra é com dinheiro. O convite é: vinde, você compra sem dinheiro. Eu me lembro de uma história que eu li há algum tempo. 2 viajantes que estavam perdidos e já estavam para desfalecer de fome e de sede. Como é que começa o texto? Vinde a mim todos que tendes sede. E aqueles 2 viajantes estavam para morrer de sede. Aí de repente, depois de andar horas e horas num sol escaldante, ao longe, eles viram uma casinha. Chegaram, olharam. A casa estava toda arrumada, com as paredes pintadas. A cerca da casa estava toda consertada. E eles bateram palmas, bateram palmas, bateram palmas. Ninguém saiu. Como estavam para morrer de sede, abriram o portão e entraram. Quando eles entraram dentro da casa, tinha um pote d'água. Fresquinha, Everton. Daquela que você tomava quando você era moleque. Você não chegou a pegar a época do pote, não, né? Filtro de barro, é. E eles se deliciaram com aquela água. Entraram, foram para a cozinha. Quando chegaram na cozinha, irmã Cleusa, tinha lá aquele pão gostoso. O pão estava até meio morno, irmã Cleusa. E eles olharam para o outro assim e falaram assim: vamos comer? Vamos morrer de fome, não vai adiantar nada. A hora que o dono chegar, a gente paga. E eles comeram aquela água, eles comeram aquele pão, beberam aquela água. E cansados que estavam, se deitaram em uma cama com um lençol branquinho. Apagaram. Quando eles apagaram, Alisson, já estava quase anoitecendo. E de tão cansados, estonteantes que estavam, dormiram a noite inteira. No outro dia, pela manhã, acordaram assustados, olhando para um lado, para o outro, se levantaram e quando eles chegaram à cozinha, havia mais 2 pães sobre a mesa. Quando foram ao pote de água, o pote estava cheio novamente. Eles saíram para ver quem que era o dono, como que eles poderiam pagar, porque eles tinham dinheiro no bolso. Andaram de um lado para o outro, andaram de um lado para o outro e não viram ninguém. O quintal estava todo rastelado, a casa estava toda cuidada. Eles falaram: e agora, cadê o dono? Esperaram, o dono não apareceu. Comeram novamente os pães, tomaram a água e foram embora. Aí lá na frente, depois que tudo isso passou, quando eles conversavam, eles tinham uma escolha para fazer. Talvez eu e você diríamos: o que nos salvou foi uma casa abandonada no meio do caminho. Mas talvez eles poderiam dizer: nós comemos e bebemos com dinheiro no bolso, mas nós comemos e bebemos sem preço e sem comprar, porque nós sabemos que a casa tem dono, mas nós não tínhamos como pagar.
Deus é do tamanho que você pode ver. Se você não consegue ver Deus, olhe para os pães quentinhos sobre a mesa, para o pote que Ele enche de água todos os dias, e você vai enxergar, Ele está aí do tamanho que você pode encontrar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que eles não viram o dono da casa? A casa era uma casa abandonada? Precisava ver o dono da casa? Não. Eles saíram de lá com a barriga cheia e com a sede resolvida. Escute-me, deixa eu te dizer uma coisa. Todos os dias você tem um encontro com Deus. Talvez você está olhando para a casa e dizendo, eu estou vivendo em uma casa abandonada. Talvez você olhe para os noticiários e diz, eu estou vivendo em uma casa abandonada. Talvez você se levanta pela manhã e diz, onde está o meu Deus? Ele está aí. Tem pão quentinho na tua mesa e tem água fresca no teu pote. Você pode buscá-lo, que você vai encontrá-lo. Segundo ponto, versículo 7. Coloque aí para mim. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor, pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Segunda verdade, você precisa buscar a Deus com arrependimento. O que é arrependimento? Você precisa entender que o teu caminho não é o caminho de Deus. Você precisa, arrependimento do grego significa metanoia, mudança de mente. Arrependimento significa mudança de sentido. A palavra conversão significa mudança de rota. Arrependei-vos, mudem de rota, mudem de caminho. Se vocês querem encontrar o Senhor, vocês não podem encontrar fazendo as mesmas coisas, vivendo da mesma maneira. Você precisa abandonar algumas coisas, você precisa mudar de caminho. Quando eu fui a São Paulo a última vez, eu estava seguindo o pastor César. Vocês não têm noção o que é seguir o pastor César de São Paulo. Dori tem, né, Dori? Eu estava seguindo o pastor César e eu falei assim, me explica, como é que eu chego? Me dá aí as dicas. Ele falou, não, eu sou o caminho, me segue. Irmãos, e é horrível você andar seguindo alguém, porque ele não me disse como é que eu chegava, eu tinha de acompanhá-lo. Você precisa de um novo caminho, metanoia, arrependimento. Você precisa saber que o dinheiro no teu bolso não fez você descobrir Deus. Você precisa entender que o teu conhecimento, a tua sabedoria não fez você encontrar Deus. Ele está tão perto. E por que até hoje você não encontrou? Se Ele está tão perto, então por que até hoje você não viu? Por que até hoje você não teve aquela antiga percepção, aquela presença de que você encontrou Deus? É porque os caminhos que você andava não são caminhos nos quais você encontrará Deus. Você precisa de arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? É quando o Espírito Santo te convence que você precisa de um novo caminho. Aí você vai encontrar Deus. Volte aqui para mim o texto, por gentileza, lá no telão. Versículos 7 e 8. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. O que é isso? Eu estou indo no meu caminho, converter-me ao Senhor é procurar um outro caminho, porque no meu caminho eu não vou encontrar. Eu tenho de encontrar outro caminho. Converta, faça uma curva e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos. Deus está dizendo para a nação de Israel,
e está apontando para a igreja. Você não pode querer encontrar Deus no mesmo caminho em que você está. É muito provável que se você até hoje não encontrou Deus, é muito provável que se até hoje você vive uma vida de todo dia de não encontrar, de busca e de nunca encontrar. Qual é o problema, pastor? É que Deus está longe? Não. O problema está no caminho. Muda de caminho. Diga ao Senhor qual é o caminho. Você sabe uma das declarações mais lindas da Bíblia? Jesus se apresenta para os judeus. Eu creio que ele abre os braços assim e diz: eu sou o caminho. É louco, né? Jesus faz cada coisa que é muito louco, né, Joab? Jesus, como é que a gente anda na verdade? É dando dízimo? É vindo na igreja todo dia? Como é que a gente anda na verdade? Fazendo obra assistencial? Qual é o caminho da verdade? É ser judeu? É ser muçulmano? É ser católico? É ser budista? Qual é o caminho? Jesus olha e diz: simples! Eu sou o caminho! O problema é o caminho! O caminho certo leva ao lugar certo! E o caminho, sabe quem é o caminho? O caminho é o homem, Deus nessa terra. O caminho é Deus que se fez homem. Não dá para errar agora. Porque o caminho se transformou em um semelhante a mim e a você. O que é arrependimento? A maioria das pessoas confundem arrependimento com remorso. Não que eu faça isso, mas vamos supor, se eu fizesse, de deixar o sapato jogado na sala. Tem gente que faz. Aí a minha esposa chega em mim com o maior jeitinho do mundo. Meu tchutchuquinho, minha paixãozinha. Você deixou o sapato de novo na sala, meu bembinho. Com aquele amor. Aí eu chego para ela e falo assim: ah, meu bem, estou arrependido. Cato o sapato, coloco lá na sapateira. Aí ela olha para mim e fala assim: você está arrependido? Estou arrependido. Que nada. Eu não, vocês que fazem isso. Sabe o que é na hora ali? Remorso. Sabe o que é remorso? Você não quer pagar o preço. Sabe o que é arrependimento? É se eu nunca mais deixar o sapato ali, porque eu mudei de caminho. Em vez de deixar na sala, eu deixo na cozinha. Arrependimento é mudança de caminho. Eu aconselhava um irmão a certo dia, e eu falava assim: irmão, eu vou orar para que Deus te dê arrependimento. E eu vi que ele ficou assim, olhando para mim assim: pastor, mas eu estou arrependido. Não, você não está arrependido. Porque desde quando você entrou na igreja, você está fazendo isso. Você está com remorso. Arrependimento tem de ver com mudança de caminho. Posso te fazer uma pergunta? No caminho em que você anda, você está encontrando Deus? No caminho em que você anda, você tem a vida cheia de Deus? No caminho em que você anda, você tem resposta de Deus no teu trabalho, na tua família, nos teus projetos, nas tuas finanças? Não, pastor. Então o problema talvez não seja que você é alguém destinado ao fracasso. O problema é que você não encontrou o caminho. Porque Deus pode, sim, olha o que eu vou dizer,
Deus pode sim ser encontrado. Alguma coisa está errada no caminho. E o que é arrependimento? É você olhar e falar: olha, nesse caminho eu não estou chegando, eu vou ter de voltar. Eu vou ter de mudar de estrada. Eu vou ter de mudar hábitos. Eu vou ter de começar a falar alguns nãos. Eu vou ter de tomar algumas atitudes. Algumas pessoas terão de ouvir palavras da minha boca que elas não vão gostar, mas elas precisam saber que eu estou agora num outro caminho. Porque Deus está perto, porque Deus sendo grande, porque Deus estando longe, porque Deus sendo quem é, Ele achou um jeito de chegar do tamanho que você pode encontrar. Mas, primeiro, você precisa abandonar o teu bolso aí, ó. Você compra sem dinheiro, você compra sem nada. Esquece todos os preconceitos que você teve aí. Esquece o pessoal que está aí na TV dizendo que você tem que dar dinheiro. Esquece tudo isso. Segundo, você precisa mudar o caminho. Mudar o caminho é arrependimento. Terceiro, para encerrar, já estou encerrando, versículo 10. Versículo 10. Como é que agora você vai conhecer? Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, terceiro ponto, quando você mudar de caminho, você, para encontrar Deus, precisa apenas de uma palavra. Deus faz tudo simplesmente com palavras. Quando você encontrar Deus, a maior e mais poderosa prova de que você encontrou Deus é quando a palavra dele entrar em você e quando você souber que mesmo você não tendo nada para tocar, mesmo você não tendo nada para ver, você vive e se relaciona com Deus da palavra. Eu acho lindo o texto de João. Como é que começa o texto de João? No princípio era? E o verbo estava? Vocês estão bons de Bíblias, hein, gente? Eu achei que ninguém ia responder, então vamos lá. No princípio era? Algumas traduções a palavra. E o verbo estava? E o verbo? Vou terminar, ganhei a noite. Se coloquem de pé. Aleluia, já estou encerrando. O que você precisa quando você encontra Deus? Você encontra Deus e tudo que você precisa é acreditar que Deus é a palavra. O que você precisa viver da palavra. O que você precisa acreditar na palavra. Qual é a força que deve mover a tua vida? É a força da palavra. O que você deve buscar desesperadamente? A palavra. Porque o que gera tudo, o que traz tudo de Deus para esta terra é a palavra. Como é que começa o livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí vai dizendo: disse Deus. Eu acho linda a expressão em hebraico que é Vaihomer Elohim. Disse Deus. Essa palavra vai se repetindo. Vaihomer Elohim. Disse Deus. E tudo que existe passa a existir pela palavra. Pastor, eu quero encontrar Deus. Eu estou certo de que não é o meu dinheiro, de que não é o meu bolso, de que não é a minha riqueza. Eu estou certo que eu preciso de arrependimento, mudar de caminho. Terceiro ponto.
Conheça o Deus que diz algo na tua vida. Conheça o Deus que manda uma palavra nas tuas escuridões, na tua treva, e Ele diz: haja luz. Conheça o Deus que com uma palavra muda a tua história. Conheça o Deus que não precisa que você seja favorável. Conheça o Deus que não precisa que os teus amigos te ajudem. Conheça o Deus que não precisa que você seja o primeiro da lista. Conheça o Deus que manda uma palavra, e mesmo que você não veja nada, e mesmo que você não tenha como tocar em nada, você fica só com a palavra. E aí quando você tiver só a palavra, aí você conheceu Deus que tem a sua maior revelação pela palavra. Não vai ser do jeito que você imagina, não vai ser do jeito que você calcula, vai ser pela palavra. Vou ler de novo então. Como a chuva e a neve descem dos céus e não tornam para eles, sem que reguem a terra e a fazem brotar e florescer, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Deus está dizendo isso tudo no contexto em que Ele nos diz: buscai ao Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Se você quer encontrar o Senhor, você precisa primeiro abrir mão, entender que não é com os recursos dessa terra. Segundo, você precisa mudar de caminho. E terceiro, você precisa estar nu de tudo. Estar nu de tudo e deixar a palavra entrar no teu coração. Você vai para casa hoje, você precisa acreditar que o Vaihomer Elohim vai entrar na tua vida, e você não tem nada, você não toca em nada, mas alguma coisa aconteceu no teu coração pela palavra, e a palavra de Deus vai ser a tua maior alegria, e a tua maior experiência com Deus será no Deus da palavra. Amém?